Porque ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Glória a Deus. O que o Senhor quer dizer para nós, meus irmãos queridos, nesta noite? Que nós colocarmos de todo o nosso coração, com a nossa vida diante do seu altar, meus irmãos amados, tendo aquela intimidade com Ele, meus irmãos queridos, porque muitas das vezes, meus irmãos, muitos têm se preocupado, meus irmãos queridos, com tantas outras coisas, mas não se preocupam com a sua vida espiritual. Não se preocupam, meus irmãos queridos, em buscar ao Senhor, em saber se ele está mesmo buscando o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Porque, meus irmãos queridos, o Senhor não está com os ouvidos agravados que não possa ouvir a minha oração, o clamor de cada um de nós, meus irmãos queridos. O Aleluia. Senhor está atento, meus irmãos, à nossa petição, quando nós colocamos diante dele, reconhecendo as nossas misérias, reconhecendo que não somos nada, reconhecendo que nós precisamos do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Muitos acham, meus irmãos queridos, não, mas eu já orei bastante, eu já fiz bastante campanha, eu já não preciso mais estar em tanta oração, em tanto clamor, eu já busquei tanto do Senhor. Mas, meus irmãos queridos, nós não podemos parar de buscar ao Senhor, nós não podemos parar de clamar, meus irmãos amados, porque nós sabemos, meus irmãos, se nós pararmos de orar, parar de nos colocar diante da presença do Senhor, o nosso coração voltado a Ele, Aleluia. crendo e confiando e sabendo que somente Ele pode nos dar o escape, nos guardar, nos livrar, meus irmãos. Se nós não nos colocar, meus irmãos, nós perecemos. Porque, meus irmãos, eu sou testemunha viva, meus irmãos queridos. Porque, meus irmãos, eu estive, meus irmãos queridos, 20 anos fora dos caminhos do Senhor, sofrendo, padecendo nas mãos do inimigo. Porque, meus irmãos queridos, eu estava na presença do Senhor, mas, meus irmãos amados, eu comecei a achar que uma vez, duas vezes, estar na casa do Senhor já seria o suficiente. Glória a Deus. Eu achava que já seria o suficiente, não precisava eu estar naquela comunhão com o Senhor, estar ali clamando, ter intimidade com Deus, meus irmãos queridos. Glória a Eu Deus. já achava que não precisava isso, aleluia. Eu achava não, mas eu já estou na presença do Senhor, eu já busco o Senhor, eu já vou na casa do Senhor. Mas só que, meus irmãos queridos, se nós não estivermos em constante oração, nós vamos estar buscando o revestimento espiritual do Senhor. Nós não estivermos, meus irmãos queridos, ali, clamando por misericórdia, meus irmãos queridos, em campanha de oração, de jejum e consagração, meus irmãos, o inimigo ele vem nos dar uma rasteira e nos tira da presença do Senhor. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Glória a Deus. Eu comecei a achar que não precisava tanto, que não precisava tudo isso, e comecei a me acomodar. E, meus irmãos, quando eu percebi, eu já estava fora dos caminhos do Senhor. Oh, glória. E ali, meus irmãos queridos, é tão terrível, meus irmãos, aquele homem e aquela mulher que estava na presença do Senhor e cai fora. Aleluia. Porque, meus irmãos, é bem como diz a palavra: o cair é do homem, mas o levantar é somente de Deus. Aleluia. Porque se o Senhor não nos levantar, meus irmãos, nós não temos nada de força. Nós não conseguimos fazer nada, meus irmãos. E ali, meus irmãos queridos, eu comecei a padecer nas mãos do inimigo. Tinha vontade de voltar para a presença do Senhor, tinha vontade de estar na casa do Senhor.
irmãos, ver o que o inimigo faz nas nossas vidas. Quando, meus irmãos, nós não buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Quando, meus irmãos queridos, nós achamos que está bom assim, não precisa mais estar na presença do Senhor. Ô, glórias, fala Jesus. Meus irmãos queridos, e ali começou a passar-se os anos. E ali o inimigo começou a escravizar a minha vida. Ali eu comecei, meus irmãos, a ficar uma pessoa deprimida. Uma pessoa, meus irmãos, que não tinha paz, não tinha alegria dentro de casa. Era só briga, era contenda dentro do meu lar. E ali, meus irmãos, os anos começaram a se passar. Meus irmãos, para encurtar, meus irmãos queridos, aqui um pouco eu estava internada no hospital psiquiátrico. Achando os médicos, testaram que eu estava louca, porque muitas das vezes eu tentei tirar a minha vida. Usando remédios, tentei me atirar de carros. E ali eu queria ceifar a minha alma. Porque ele sabia, meus irmãos, que o Senhor tinha algo comigo, aleluia. E ali, meus irmãos, que meu esposo já não aguentava mais. Eu tinha 5 filhos, meus irmãos, pequenos na época. E ali, meus irmãos queridos, eles passavam também aquela tribulação horrível juntamente comigo, Oh, glória. meu esposo. Meus irmãos, um dia, e daí eu saí de lá daquele hospital, meu esposo pegou, nós conhecendo a palavra do Senhor. Chegou e me largou dentro de uma igreja, Deus é amor. Talvez os irmãos conheçam algum. Uma igrejinha pequena do Varejão, aleluia. Ali, ele me largou lá. Ele, juntamente com a minha mãe, disse para o irmão que estava lá. O irmão já estava por fechar a igreja. Você sabe o que fazer. E ali, meus irmãos, porque ele já estava cansado daquela vida. E naquele dia, meus irmãos, naquela noite ali, eu fiquei, meus irmãos, naquele culto. E todo mundo que me via me dizia que eu era doente mental. Mas era só opressão maligna. Aleluia. Era só o inimigo que me escravizava. E ali, meus irmãos queridos, eu fiquei todo o tempo cabeça baixa. Somente ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. E ali, meus irmãos queridos, no momento que eu recebi a oração, aleluia, ali eu caí perturbado. Mas, meus irmãos,